texto, né? E aí a gente vem trazendo isso fora do mundo da editora tradicional. A gente vai falar um pouquinho para vocês qual é a realidade de uma editora prestadora de serviços. A editora tradicional é aquela editora que você manda o seu manuscrito, se ele for aprovado, a editora, para o escritor que consegue ser publicado por uma editora tradicional, é muito legal, mas é muito difícil conseguir entrar numa editora tradicional, que é a editora que assume todo o risco do livro pelo escritor. Né? Ela gosta do texto, ela acha que o livro é comercialmente válido para a editora e ela banca todo banca toda essa edição e essa publicação para o escritor. Mas isso não quer dizer que a sua mensagem não é boa. Né? Nós temos uma série de escritores extremamente conhecidos que tentaram e partiram para o início da sua carreira pela publicação de forma independente. E aí é onde entra o papel de uma editora como a editora NPE, que é uma editora prestadora de serviços. O que a gente faz? A gente tem uma série de serviços para que o seu livro possa ser publicado de forma independente, né? Tendo com o controle todo na mão do escritor, mas de forma profissional, né, Jeff? Exatamente, né? E aí a gente trabalha essa questão, né? Abrindo um parênteses dessa questão da editora tradicional, quando ela enxerga que o seu livro ele tem potencial de venda, muitas vezes ela vai querer até mexer na mensagem, na forma de comunicação, na forma como você se comunica. Por quê? Porque o grande objetivo dela, se ela está assumindo o risco de todo o projeto editorial, do processo editorial, é que tenha lucro. Não existe editora que vai fazer o seu livro pelo simples propósito de entregar a sua mensagem. O grande objetivo das editoras tradicionais é ter lucro. Né? E aí, quando entra uma editora independente como é a editora NPE, qual é a nossa proposta? Obviamente que existe todo um processo, a questão da nossa precificação, mas ela é uma precificação personalizada, ela é uma precificação que atende os escritores com a iniciantes. Aquele escritor que tem um propósito de entregar a mensagem, de transformar outras vidas, e claro que também vai ter os seus resultados, que vai ter o seu lucro durante todo esse processo, né? O que a gente pode falar de uma editora tradicional para uma editora independente como a editora NPE é que, assim, se o seu livro, se eles não enxergarem o potencial de venda do seu livro, você até pode fechar com eles, se houver espaço na agenda deles, e você pagar um alto custo para isso acontecer. A editora vai fazer todo o projeto editorial, vai deixar o teu livro todo nos conformes profissionais, vai mandar imprimir uma quantidade enorme de livros para você, e aí, depois disso, se vire, daqui para frente o meu trabalho foi realizado, a venda é com você. E aí, dentro de uma editora independente como a editora NPE, a gente sempre diz que pega na mão do escritor da página em branco até o dia do lançamento dele. Então, a gente dá dica, orienta de como se posicionar, faz a venda, auxilia, né, dá dicas e insights para que esse escritor ele faça a venda dele de maneira adequada, porque é óbvio que nós temos você vai ter o custo de investimento da nossa editora, mas também nós queremos que você tenha sucesso na venda desses livros. Por quê? Para que você se sinta motivado e continue vendendo e tenha o retorno de lucro, o ROI, o retorno sobre o investimento de todo o trabalho que foi realizado pela editora e pela impressão desse livro, certo? Então, por que não ajudar o escritor a se posicionar? Por que não orientar o escritor a fazer esse processo de venda para que ele tenha o maior lucro possível? Não é simplesmente, a nossa editora não simplesmente terminou o processo editorial e a impressão do livro, diz assim, amigo, amiga, agora a nossa parte foi feita. Não, nós vamos querer, sim, seguir com você até o dia do lançamento e passando dicas e orientações. O que a gente pode falar desse processo todo, que está no método EPV, de escrever, posicionar e vender, é que
você sim vai ter, se você seguir o passo a passo, você vai ter um processo, vai ter um resultado muito melhor daquela pessoa que simplesmente acredita que a Amazon vai vender, que a editora vai vender. E aí, com um detalhe muito importante, o maior lucro da venda dos livros é teu e não da editora, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, quando a gente fala que você não deve confiar só nos seus olhos quando você está trabalhando o seu livro, quando você está fazendo alguma coisa do seu livro, é principalmente no quê? Nós, as editoras, como a editora NPE, a gente oferece para você um olhar de fora, né? A gente tem as pessoas que vão trabalhar na preparação do seu texto, que vão te ajudar a ajustar o ritmo da sua história, ajudar a eliminar os vícios de linguagem, que às vezes você nem sabe que tem, né? E principalmente garantir que a leitura do seu livro vai ser uma leitura fluida, que vai ser uma leitura tranquila, sem contar que a gente tem os profissionais, como o Jeff bem falou, a gente tem os profissionais que trabalham com a parte da diagramação. E é importante que você, escritor, que você que está escrevendo a sua história, entenda que a diagramação ela não é um mero enfeite. Na verdade, é uma engenharia de leitura. A gente tem o título, a gente tem, como a gente sempre fala, as hierarquias de conteúdo dentro do livro, a forma como esse texto vai ser apresentado, o espaço entre linhas, o espaço para o teu leitor segurar o livro com conforto, para que ele não tampe a tua história com o dedo, ou que o dedo não seja, que o texto não seja engolido, né? É a escolha de uma fonte adequada, que seja de fácil leitura, das margens. Isso define muito se o leitor vai cansar com 5 minutos de leitura ou se ele vai conseguir ir acompanhando e devorando aquele livro e lendo até às 5 horas da manhã, se for o caso, ou pegar o teu livro e só parar quando ele terminar a tua história, né? Isso tudo é a visão profissional que uma editora, seja ela tradicional, seja ela prestadora de serviço, mas a gente está focando principalmente aqui hoje nas editoras prestadoras de serviço, como é o caso da nossa. Esse é o papel de trazer o texto de vocês. Não estou falando da mensagem, eu estou falando do texto, né? Trazer o texto de vocês do amadorismo para o profissionalismo, para que você possa entregar a sua mensagem de forma mais profissional, né? E é muito importante, né, Gisele, trazer essa questão do profissionalismo, que nem você comentou, de que a gente realmente tem pessoas capacitadas, né? E por que você não vai buscar não tem uma segunda opinião sobre o seu texto? Eu costumo dizer para os nossos escritores, para os nossos mentorados, que assim, a gente escreve, né? Eu também sou escritora, a Gisele também é escritora, a gente escreve, e aí a gente começa a ler, e reler, e ler, e reler, e daqui a pouquinho essa leitura ela ficou viciada, tu não consegue mais entender se a mensagem está sendo entregue, se tem algum erro de semântica, se tem precisa de uma lapidação desse texto, de fazer uma edição textual para que a mensagem seja fluida e não torne a leitura cansativa, porque você já viciou naquela leitura e você fica às cegas em relação a essa questão de ter um texto bem produzido, né? E aí, é por isso que existem editoras independentes como a editora NPE, que contam com pessoas capacitadas, pessoas que vão trabalhar, sim, com muito carinho nesse processo de edição, de revisão, deixar o teu texto com a sua mensagem entrega para transformar vidas, para impactar vidas, para que o conhecimento ele seja disseminado de maneira muito mais profissional do que se você trabalhar toda essa questão. Sim, existem profissionais que vão fazer toda a diagramação do seu livro, o design da sua capa, para que a hierarquia de conteúdos, elementos que compõem um livro, seja na capa, seja dentro do miolo do livro, eles sejam construídos e configurados de maneira muito profissional, para que quando um leitor, hoje muito exigente, abra o seu livro e diga assim, nossa, realmente o livro do Jefferson, que não é um escritor conhecido, tem tanta qualidade quanto um livro de um escritor reconhecido nacionalmente ou internacionalmente, né, Gisele? Exatamente. Daí a gente vem para uma pegada, né? Vamos dizer assim, uma pegada que às vezes é muito chata, que às vezes é mais cansativa para o escritor, que é a parte da burocracia, né? Quem nunca, né? Uma das coisas que os escritores falam e conversam muito com a gente é essa questão assim, ó.
do medo de ser plagiado, né? Ou então de ter problemas, às vezes ter problemas legais com o seu livro.